Beleza, galera? Aqui é Darley da V8 Mecânica, você está assistindo o nosso canal Plantão da Oficina e hoje eu vou mostrar para vocês mais sistema de arrefecimento do Citroën C3 do meu amigo Fábio, que acabou dando BO, motor TU3JP. Esse motor aqui é um motor muito bom, viu, galera? Só que, como todo motor, se não cuidar do sistema de arrefecimento, acaba dando ruim, né? E ele comprou esse carro um tempo atrás, mas o sistema já estava ruim. E agora ele está começando a tratar do carro. E uma das coisas que ele falou é o seguinte: Darley, está vazando água desse lado aqui, ó. Então, ele trouxe aqui para a gente fazer a troca da válvula termostática para ele. Vou mostrar para vocês como é que faz a troca dessa carcaça aqui da válvula termostática, é onde que vaza muito. E esse carro tem mais pontos de vazamento que a gente tem que tomar cuidado? Tem mais ponto? Tem mais ponto. Você vai ter que ficar de olho no reservatório de expansão. Reservatório de expansão também é um outro ponto crítico que pode... Eu já peguei muito carro trincado aqui, ó, reservatório de expansão trincado. Aqui atrás do motor tem um tubo d'água que pode vazar também, tá? Então você vai ter que ficar de olho, só que para trocar ele, para mexer nele, tem que levantar o carro, é mais complicado um pouquinho. Esses tubinhos, essas mangueirinhas aqui, ó, fininhas, são muito problemáticas, elas podem ressecar com o tempo, e se ela ressecar, você vai ter que fazer a substituição. Tem época que a gente acha essa mangueira barata, tem época que ela é mais cara. E aqui tem um anel de vedação também, que ele pode vir a vazar. Agora, seu carro está vazando água, você já identificou que é a carcaça da válvula termostática, você quer fazer o serviço em casa. Eu vou mostrar aqui mais ou menos como faz a substituição, não é tão complicado, porém você vai ter que tomar cuidado do seguinte. Pode ser que você vai vai consertar um lugar onde está vazando água, e seu carro pode até queimar a junta do cabeçote. É isso mesmo. Você não está acostumado com essa ideia não, né? Como que funciona? Seu carro ele circula água e trabalha sob pressão. Na hora que você tampa um lugar que está vazando água, ele vai gerar pressão novamente e vai continuar circulando a água. Quando ele gera pressão novamente, se a junta do cabeçote estiver ruim, a água pode vazar por ali. E aí você tem que estar preparado pelo seguinte: você foi lá consertar um probleminha aqui de água do carro, acabou queimando a junta do cabeçote, você vai ter que mexer no cabeçote. E cabeçote, meu amigo, você pode ter certeza, você vai gastar uma grana que você não está esperando, beleza? Mas, como se diz, né? O defeito, se aparecer, é porque ele já existe. Então, bola para frente e tentar arrumar o que é possível aí. Agora, o que a gente vai fazer para poder tirar isso aqui, ó? Aqui tem uma caixa de ar, que é essa caixa de ar aqui grandona. Ela tem uma abraçadeira aqui, que vem aqui na boca do TBI, você vai retirar ela, beleza? Retirou ela, vai retirar aqui esse anti-chama aqui também, essa mangueirinha, para poder facilitar um pouco o seu serviço. Nós vamos tirar essa mangueira aqui do sistema de arrefecimento. Se você quiser até abrir aqui o reservatório, isso aí tem que ser um carro frio, viu, galera? Esse aqui está um pouquinho quente, mas não deve estar nem com 35, 40 graus, não deve estar com isso ainda não. Então o que você vai fazer? Você vai tirar primeiro esses dois parafusinhos aqui para tirar essa plaquinha. Nós vamos tirar esse outro parafuso aqui para poder afastar essa mangueira um pouquinho. E vamos ter acesso a essa carcaça aqui da válvula termostática. A válvula termostática fica aqui nessa ponta. Nós vamos tirar aqui também dois parafusos, que fica aqui um na parte de baixo e um na parte de cima. Vamos deslocar ele aqui um pouquinho. Essa mangueira aqui não precisa tirar, tá? Não é obrigatório. Mas, como está vazando aqui na carcaça, nós vamos ter que tirar aqui. Tirou essa plaquinha aqui, aí nós vamos tirar um punhado de parafuso que fica aqui na parte de trás. A carcaça que nós vamos instalar vai ser essa aqui da Valclay, carcaça de alumínio. E o bacana dessa carcaça aqui eu vou mostrar para vocês, ó. Aqui corre água, beleza? Se eu não me engano, aqui corre óleo. Você vai ter que ter cuidado também na hora de tirar ele. O ideal é esgotar o máximo de água que você puder do sistema, para já na hora de você tirar isso aqui não passar água de um lado para o outro aqui. É difícil, mas pode acontecer. Anel de vedação novo, bacana. Aqui desse lado a gente tem aqui um ponto que é para esgotar, para fazer a sangria. Se tiver algum ar aqui no sistema, você vem aqui, abre aqui um pouquinho, deixa o ar sair e vai ficar só água aqui na parte interna do sensor de temperatura. O sensor de temperatura tá ali dentro, tá vendo? É esse bonitão aqui. Aí ele é a pontinha do sensor de temperatura. E essa carcaça da válvula termostática aqui, galera, ela é boa de certa forma pelo seguinte. Vamos supor que o carro superaqueceu. Baixou a água e superaqueceu. Se essa carcaça for de plástico, até passar a temperatura do cabeçote para o plástico e do plástico passar para o sensor que está ali dentro, que é só aquela pontinha ali dentro, ó, seu carro já costuma ter virado um pastel.
Como essa carcaça aqui é de metal, se caso a água baixar toda, é claro, não vai ter contato com a água o pininho, mas vai passar a temperatura do bloco do cabeçote aqui para a carcaça e da carcaça aqui para o sensor com um pouco mais de facilidade, beleza? Então você tem aí praticamente uma vida bônus, beleza? Então eu vou fazer a retirada aqui, vou tirar esses dois parafusos aqui, vamos começar a retirar isso tudo. Eu vou tentar colocar o tripé aqui para mostrar para vocês, vou ver se consigo, viu galera? Porque o acesso aqui vai ficar mais ou menos, a imagem vai ficar mais ou menos desse jeito. Vou tentar mostrar para vocês como que é o processo. Faz uma lambança danada, vai molhar o chão da oficina, porque nós não estamos no cavalete, aqui não precisa de cavalete, não precisa colocar o carro no elevador, e tem os elevadores aqui hoje estão cheios. Então bora colocar no cavalete, que é a câmera, e vamos retirar esses dois parafusos aqui de início, para começar a dar andamento esse serviço, hein? Bora aí começar o serviço, galera? Vamos começar aí com a Torx T30, para tirar aqueles dois parafusos lá. Eu vou na base da pneumática para andar mais rápido. Chave 10 milímetros. Nós vamos começar a tirar esses parafusos aqui, hein? A água aqui já escorreu praticamente toda. Vamos começar a tirar aqui devagarinho para facilitar o serviço aí.
mais um parafuso aqui embaixo, hein, galera. Bastante silicone aqui. Ó, tem uma abraçadeira aqui embaixo. Vou tentar tirar ela com esse alicate aqui. Para essas abraçadeiras são elásticas, tá? A posição que ela tá aqui não tá boa para poder fazer a remoção. É assim mesmo. Aí galera, como eu falei pra vocês, tá vendo? Uma galeria de óleo e uma galeria de água. E tem carro que mistura água com óleo por aqui, tá? Esse aqui tá entupido de silicone. Faz parte. Agora é tirar essa abraçadeira ali, que vai ser o perrengue. Aí galera, retirado, depois de uma lutinha boa, né? Mas isso que eu falo com vocês aqui, ó. Vou chegar pra cá um pouquinho, né? Tá entupido de silicone, tá vendo? Entupido de silicone. O silicone ele segura, mas segura só durante um tempo. Depois de um tempo ele para de vedar.
E ainda tem esse tubinho de metal aqui, que pode vir a dar problema no futuro. Ele começa a sofrer corrosão e vai para o espaço. Por isso, por conta mais disso aqui, ó, que o sistema tem que ter aditivo, tem que trabalhar com fluido de arrefecimento certinho, beleza? Essa canaleta que tem aqui no meio dessa válvula, é justamente, por exemplo, se por acaso der algum problema aqui na vedação do sistema de arrefecimento, e se for nessa parte aqui, antes de misturar água com óleo, ele vai vazar por aqui e vai escorrer aqui. Só que se a pessoa passar muito silicone aqui, ela vai tampar, vai obstruir essa canaleta aqui também. Igual aqui, ó, aqui começou a obstruir, tá vendo? Então, o ideal sempre é colocar anel de vedação. Tem que dar uma lixada lá na face do bloco, vou mostrar para vocês. Aqui é a parte do cabeçote onde vai a válvula termostática, tá vendo? Aqui tá lotado de silicone, muito silicone. E, ó, tem que retirar isso aqui tudo, viu, galera? Tirar o máximo que você conseguir aí, limpar toda essa face antes de fazer a instalação da válvula nova aí, ó. Bastante silicone, mas é assim mesmo. Até um tempo atrás eu achava errado a pessoa entupir o negócio de silicone desse jeito, mas tem hora, galera, eu vou explicar para vocês, tem hora que o recurso que você tem, dependendo do lugar que você tiver, é esse. Então não adianta a gente falar que a pessoa fez errado não, porque não vai saber do recurso que a pessoa tinha na hora. Dependendo do lugar que a pessoa tiver, se não tiver um anel de vedação, vai deixar o carro parado só por conta de um anel de vedação? Dependendo do local que a pessoa tiver, se ela estiver fazendo a viagem. Então, às vezes, a pessoa pode fazer desse jeito aí, porque é o recurso que ela tem. Beleza? Agora vamos limpar toda essa face aqui, daqui a pouco eu mostro para vocês como ficou, para começar a instalação da nova válvula termostática, da nova carcaça. Já coloquei os parafusos aí mais ou menos no lugar, tá vendo? 3, 6, 7, 8 parafusos. Lembrando que esse aqui não conta, porque esse aqui é para sangrar, para tirar o ar do sistema. E esses dois aqui é onde vão essa plaquinha aqui, beleza? Aí, galera, a face onde vai instalar a carcaça da válvula já está limpa. Esse pedaço aqui começou a dar cavitação, não tem como fazer muita coisa, tá? Mas essa beiradinha aqui não vai a junta não vai pegar aqui não. Então, já está quase tudo do jeitinho para poder fazer a instalação. Agora, o que eu usei para poder limpar aqui? Você vai usar primeiro descarbonizante e depois você vai usar um limpa contato para tirar o excesso de oleosidade, para ficar o mais seco possível ali. E vai colocar, com muito cuidado, vai colocar a válvula no lugar, tomando cuidado com essa fiação aqui para não esmagar ela, e logo em seguida vai vir com a válvula termostática e instalar ela também. E a válvula termostática tem que ficar atento ao seguinte, ela tem um anel de vedação aqui, ó. Se caso começar a vazar, ou você pode trocar o anel de vedação ou troca a válvula termostática inteira. Galera, fui colocar a válvula termostática e descobri o seguinte, coisa que eu não sabia, tá? E isso aqui é uma das coisas que eu não gosto, às vezes, que o cliente traga a peça justamente por conta disso. Que às vezes a gente acaba caindo na enganação aqui. Esse carro tem dois tipos de válvula termostática. Tem a válvula de carcaça da válvula termostática. Tem uma carcaça que tem o sensor de temperatura em pé desse jeito aqui, e tem uma outra que é aqui do lado, bem aqui da parte do lado. E esse aqui tinha vindo errado. Então, já pedi o pessoal para fazer a substituição, já chegou uma carcaça nova. E eu vou mostrar para vocês aqui macetes para fazer a instalação, tá? Tem gente aí que não gosta do macetão, mas eu vou mostrar para vocês aqui macetes. Porque se você não fizer assim, ela pode dar problema. Ele vem com essa junta de papel aqui, ó. E para instalar essa junta de papel, você não pode colocar só ela. Você vai ter que passar uma fina camada de silicone, desse jeito aqui, ó. Bem fininha, tá vendo? Quase que um nada, quase que transparente. Você vai ter que passar na carcaça, vai ter que passar no papel e vai ter que passar lá no cabeçote, porque senão pode correr o risco de vazar. Aí, galera, ó, passei o silicone aqui, eu vou dar um zoom aqui bem de pertinho. Se tiver uma TV aí com alta resolução, fica atento, tá vendo que é muito pouquinho aqui, ó. Você passa assim, ó, já espalhando com o dedo, tá vendo, ó? É muito pouquinho, tá vendo? Quase que você consegue enxergar a peça debaixo do silicone, ó. É pouco, viu, galera? É pouco, muito pouquinho. Se passar mais do que isso, ele vai vazar para fora e vai fazer uma lambrequeira danada. Essa técnica aqui é a mesma que a gente usa para poder colocar algumas tampas de válvulas, tá? Quando vem conjunta de papel ou quando vem conjunta de cortiça, beleza? Porque igual eu falei para vocês, não sei vocês aí, mas eu não dou sorte com conjunta de papel assim, é colocar e vazar. E se eu colocar silicone dessa forma aqui, eu tenho um grau de assertividade muito maior.
Aí galera, válvula termostática já instalada, carcaça da válvula termostática, né? Válvula termostática está aqui, já coloquei tudo aqui no lugar. O ideal, depois que passa silicone, como a gente passou silicone da Stix, é deixar 24 horas ele secando, tá? 24 horas, é isso mesmo. Só que nesse caso aqui eu não vou ter esse tempo todo para deixar ele secando, porque a oficina tá para fechar, o cliente é vizinho nosso aqui, e felizmente né? Amanhã é feriado. Então eu preciso dar um jeito de já montar isso aqui daqui a pouco, colocar água, ligar o carro e entregar o carro para o cliente. Porque senão, você já viu, né? O carro vai ficar agarrado. Amanhã nós devemos ir para a oficina, mesmo sendo feriado. Possivelmente nós vamos montar o motor do Uno e tem a injeção eletrônica desse carro aqui ainda para fazer o diagnóstico. E como foi passado só uma fina camada, muito fininha, de silicone, ele seca mais rápido. Quando a gente passa um cordão de silicone, ele tende a demorar mais a secar, porque o miolinho ali de silicone vai demorar mais tempo. Como a camada foi mais fina, ele demora menos tempo para poder secar. Mas o ideal, se você tiver tempo, são 24 horas. Bacana? Então fica aí, ó. Troca da carcaça da válvula termostática do Peugeot. Esse aqui é Peugeot não, esse aqui é Citroën. Citroën C3 com motor T3 JP. Carro muito bacana, né, galera? Muito cheio de tecnologia, mas tem que ficar atento. Sistema de arrefecimento, tanto desse carro quanto... Ó, vou mostrar para vocês aqui, ó. Sistema de arrefecimento aqui tá ruim, né? Lá também tá ruim, vai ser resolvido. E aqui também tá ruim. Vamos passar para o cliente para ver se ele vai autorizar a fazer a revisão do sistema de arrefecimento. O sistema de arrefecimento é muito crítico. O pessoal às vezes não dá tanta atenção, mas na hora que dá BO, aí o negócio complica. Mas esse aqui nós estamos resolvendo aos pouquinhos. Como eu falei para vocês, ele comprou o carro, já estava com problema no sistema de arrefecimento, ele já sabia dessa condição, já trocamos a correia dentada dele, e se eu não me engano a bomba d'água, porém tem o reservatório para poder trocar ainda, tem a válvula termostática que foi trocada, tem limpeza que tem que fazer no sistema, e tem aditivo para colocar, mas aí tem que estar com o bolso preparado, porque colocou aditivo, fez a limpeza, colocou aditivo, onde vazar tem que trocar, beleza? Costuma no teste já ficar uma grana boa, se o sistema estiver muito comprometido. Mas a única forma que você tem de deixar o seu carro íntegro, o seu carro pronto para poder viajar, pronto para poder rodar para qualquer lugar aí, é fazendo dessa forma. Um grande abraço aí, até o próximo vídeo, hein?